Olá, sejam bem-vindos ao Plano de Estudo Tutorado, 7º ano, História, Semana 2. Meu nome é Rander e eu estarei aqui com vocês. O tema da aula de hoje é a evolução do ser humano. Nessa semana, você constatará que as teorias sobre a origem do homem americano se baseiam em fontes e evidências diversas. Fósseis humanos, artefatos de pedra, pesquisas genéticas, estudos linguísticos, entre outros. Porém, elas não fornecem uma resposta segura sobre quando, como e por que a América foi povoada, devido à pequena quantidade de vestígios fósseis encontrados no continente. Você já parou para pensar como surgiram os primeiros seres humanos da história? Esse é um questionamento fascinante. O surgimento do mundo e dos seres humanos faz parte do imaginário de pessoas das mais diversas culturas e de variados contextos históricos, tendo sido esse tema explicado de inúmeras maneiras ao longo dos anos. Enquanto diversos estudiosos buscaram desenvolver uma resposta baseada no conhecimento científico, inúmeros indivíduos recorreram a explicações religiosas ou associadas à sua própria cultura. Essas narrativas, transmitidas por meio de textos sagrados ou oralmente, de uma geração para outra, apresentam deuses e deusas, monstros, elementos da natureza e acontecimentos fantásticos relacionados à origem dos seres humanos e do mundo. Por não terem comprovação científica, elas são consideradas mitológicas e também são conhecidas como mitos de fundação. Então, segundo essa teoria, nós podemos analisar aqui a origem do ser humano por esses mitos de fundação e pelo evolucionismo, o lado religioso, místico e o lado científico, né? Mitos de fundação, forma de explicação sobre a origem do mundo, onde se busca atribuir à constituição das coisas a ação de um sujeito criador. O evolucionismo, teoria que tem base científica e explica que os seres vivos atuais seriam produtos da evolução de outras. A origem do homem americano. A ocupação do continente americano teria acontecido por volta de 14 mil anos atrás, apesar de existir outras teorias acerca desse processo, como a possibilidade de diversas migrações. A teoria mais aceita é a da ocupação da América pela Ásia, por meio de uma passagem que liga o ponto extremo oriental asiático ao extremo ocidental americano, denominada Estreito de Bering, que nós podemos observar por esse mapa que está aqui. Aqui estaria o Estreito de Bering. O Alasca, continente americano aqui, a Sibéria, continente euroasiático aqui. Esse canal natural teria congelado no final do Paleolítico, possibilitando a formação de uma ponte de gelo sobre o mar, permitindo ao homem desse período chegar até o norte da América, dispersando-se depois em direção ao sul. Essa é a teoria asiática. Agora, existe uma segunda teoria chamada Malaio-Polinésia, que grupos humanos teriam saído aqui das Filipinas, né, Nova Guiné, Oceania, Polinésia, e atravessado o Oceano Pacífico e colonizado a partir do sul. Essa teoria é defendida pela antropóloga franco-brasileira chamada Nied Guidon. Temos agora as atividades. Os Dogons do Mali dizem que a deusa Ama criou um ovo dividido em 4 partes. Cada parte continha um elemento: terra, ar, fogo e água.
Um dia, os elementos começaram a interagir e misturar, causando uma série de explosões. O resultado foi o surgimento da vida na Terra. Em seguida, Ama plantou em si mesma uma semente de gêmeos. Um deles, Iurugu, acabou se rebelando e fugiu. Ama, então, espalhou pelo mundo as partes de Nomo, o segundo gêmeo, a fim de restaurar a ordem. Mais tarde, tornou a reunir suas partes. Nomo reviveu e foi responsável por criar 4 espíritos, aqueles que se tornariam os ancestrais dos Dogons. O relato apresentado pelos Dogons, povo africano que habita o Mali, trata sobre a origem dos seres humanos. Qual o papel dos mitos na sociedade sem escrita e que importância têm os mitos para quem pesquisa a história dos diferentes povos e sociedades? Resposta ficaria assim: os mitos servem para impor regras e organização. Eles são importantes, pois ajudam a definir a cultura e as crenças de cada um deles. Segunda questão. Segundo a teoria desenvolvida por Charles Darwin, na obra A Origem das Espécies, os seres vivos são resultado da evolução de organismos mais simples que foram passando por transformações ao longo do tempo. Essa evolução ocorre a partir de qual processo? De acordo com Charles Darwin, a evolução ocorre a partir do processo chamado seleção natural. Esse processo refere-se a um dos mecanismos de evolução das espécies. A seleção natural consiste na reprodução de genótipos de acordo com as condições ambientais. Em outras palavras, a natureza escolhe e assim favorece o mais adaptado para viver. Número 3, leia a notícia abaixo e faça o que se pede. Incêndio destrói Museu Nacional no Rio de Janeiro. Instituição fundada por Dom João VI em 1818, possuía o 5º maior acervo do mundo, com mais de 20 milhões de peças, incluindo o fóssil da Luzia, a mulher mais antiga das Américas. O incêndio do Museu Nacional em 2018 foi uma imensurável tragédia para a história brasileira e mundial. O que essa tragédia representa para a memória de Luzia e de milhões de itens históricos destruídos? O que pode ser feito para que um triste acontecimento como esse não se repita nunca mais? Resposta: infelizmente, o desaparecimento desses elementos originais também significa o fim de parte da história do Brasil e do mundo. Para que isso não se repita, devemos ter uma fiscalização do estabelecimento para possíveis irregularidades na estrutura e ter um plano de proteção e combate a incêndios. Com isso, nós terminamos essa aula de hoje.